Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado Filho, a ele ouve. Lucas, em capítulo 9, versículo 35. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhes embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a famosa história de uma nuvem. Encontravam seus discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, auréolas de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece, não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa de revelação divina: Este é o meu amado Filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus
e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda, protetora dessa casa e da sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões e espíritos familiares, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. Pois é. Hoje a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é como a influência mediúnica na obsessão sutil, ela é elaborada e como a gente participa dela de uma forma automática, desde que a gente tem consciência dos nossos pensamentos. E não é só a obsessão sutil que acontece desse jeito. A mediunidade intuitiva, ela se processa da mesma forma. Porque, na verdade, a obsessão sutil, ela é uma mediunidade intuitiva em que o espírito imperfeito está tomando conta da tua casa mental. A gente já viu a definição de obsessão e sabe que obsessão é aquilo que acontece quando o espírito inferior quer se apoderar de alguém e tomar conta da sua faculdade mediúnica. Pois hoje a gente vai ver de uma maneira bem concreta como isso se processa conosco e que acontece no nosso dia a dia de uma forma tão simples que a gente nunca chegou a pensar que fosse desse jeito. Kardec, no livro dos Médiuns, quando ele define a obsessão simples, que é a obsessão sutil, ele resume ela numa frase que eu acho que é fantástica, a definição que ele dá. Ele fala que a obsessão sutil ela não passa de um exercício moral. Exercício moral em que você vai fazer uma escolha entre praticar algo que é negativo ou algo que é positivo. A obsessão sutil é algo que acontece conosco só do ponto de vista mental. Toda vez que essa obsessão sutil ela se exterioriza sob duas formas: por fascinação ou subjugação. Fora isso, até a pessoa chegar a ficar fascinada e subjugada, ela entra nessa contenda entre alguém que quer dominá-lo e tomar conta da sua casa mental, impondo coisas em que ele vai ficar iludido, fascinado ou subjugado, fazendo contra a sua vontade. Então isso é muito interessante, sabe? E em virtude da importância da coisa, eu fiz um resumo das palavras do livro que a gente está estudando e que a gente está analisando como se processa tudo isso, sabe? Porque em virtude de vários assuntos que a gente teve que analisar de uma maneira mais pessoal e muitas vezes particular a respeito daquilo que ele nos falou, talvez a gente ficasse um pouco esquecido do contexto completo do estudo que a gente está fazendo. Então presta bem atenção como é que ele diz. Tais pacientes conduzem ao leito, antes do repouso físico, as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, demorando-se em reflexões que as vitalizam, vivendo-as pela mente,
quando não encontram meios de fruí-las fisicamente. Ao se desdobrarem sobre a ação do sono, encontram-se os afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas, ou dando campo aos estados anelados, que mais os turbam e os afligem. Quando despertam, trazem na mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e as missões edificantes da vida. Foi aqui que a gente parou. É assim que a coisa se processa, sabe? Diante das nossas angústias, ambições e paixões, aquilo que a gente está querendo em demasia, a gente encontra irmãos que se identificam conosco nesse sentido. E uma vez que a gente desdobra durante o sono, a gente tem um contato mais íntimo com eles e recebe deles uma influência cada vez maior daquelas ideias angustiantes, das nossas ambições e das nossas paixões. E com eles vitalizando isso no mundo espiritual inferior, a gente volta para a nossa vigília, depois que você acorda do sono, nesse modo aqui. A mente atribulada, tarda e com incômodo cansaço físico, com dificuldade para fixar os compromissos e as missões da vida edificante, porque eles vão começar a tomar conta da nossa casa mental, justamente naquilo que a gente está vivendo: as angústias, as ambições e as paixões. Então, é possível a gente treinar nossa mente para que esses pensamentos não venham. É para isso que a gente está na Terra, para aprender isso aí. Porque cá para nós, olha. Esses pensamentos, eles podem também, além de tudo, causar insônia. É o que a gente estudou. A gente passou umas 2 meses aqui estudando sobre insônia a respeito disso. Né? Causa insônia, causa hipersomnia, causa perturbações do sono, não é só perturbação durante o dia quando você acorda, não. O sono também fica perturbado. Né? Mas o importante é a gente entender que a coisa nasce aqui, ó. Angústia, ambição e paixão. Só relembrando para vocês a definição de angústia de uma forma bem palpável. É o desassossego na mente, com a opressão no peito, que surge por insegurança, culpa, frustração e frustração. Esqueci a outra. Não. Frustração, decepção, sentimento de culpa, insegurança. Mas tem outra palavra mais, eu vou me lembrar. Então eu pergunto para vocês, quem não padece de insegurança? Porque foi isso que a gente estudou quando passou isso aqui. Insegurança é onde nasce o distúrbio de ansiedade. Todo ansioso, ele fica inseguro com o que vai acontecer. Porque ele não tem fé em si próprio, nem na vida que está vivendo. E ele quer que o que vai acontecer amanhã se realize hoje. O que é sentimento de culpa, se não é guardar mágoa e ressentimento, que é onde nasce a depressão? O que são as frustrações que eu tenho no meu dia a dia, se não os transtornos do estresse que eu estou vivendo? É por isso que a gente estudou os quadros neuróticos quando a gente falou disso. Porque depressão, ansiedade e estresse são onde englobam todos os quadros neuróticos da nossa vida. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve ambição na vida? Ambição é um desejo intenso de querer conquistar alguma coisa e ele fica tão focado naquilo que fica com a ideia fixa, que é o que a gente está estudando. Quem não teve suas paixões? Quem não teve? Então, diante dessas situações conflitantes que a gente tem, a gente começa a atrair para junto de nós
Irmãos que querem nos comprometer e nos prejudicar. Eles não criam nada. Aproveitam o que nós temos. Eles não causam. A causa inicial está em mim. Eles aproveitam essa causa inicial e trabalham em cima disso. Então esses irmãos que estão causando os quadros obsessivos, que iniciam sempre com uma influência sutil, eles não são, como a gente diz, aquelas pessoas que estão fazendo mal direto conosco. Somos nós que temos o mal dentro da gente, que queremos as ambições, que gostamos das nossas paixões, que criamos as angústias na nossa vida. Eles apenas aproveitam a oportunidade e chegam através de nós. E vão intensificando esses pensamentos. E quando a gente desdobra durante o sono, tem um contato mais íntimo com eles e sente essa atração por eles, por estarem ajudando a gente naquilo que a gente acha que é certo, vivendo de paixões, de angústias e de ambições. E vão tomando conta da nossa casa mental, até chegar ao ponto da gente acordar com esses sintomas que a gente chama de sinais físicos da obsessão simples. Um dos primeiros surge com o mau humor matinal. Depois vem esses mal-estar flutuante físico que a gente tem pela influência deles, que vão tomando conta através desse sono atribulado, que eu não tenho o repouso edificante que precisava. E aí vai vir a irritação. E aí depois da irritação você começa a externar sua agressividade. E quando você externa sua agressividade, a obsessão está consolidada. Então, diante disso, o que acontece depois que você é influenciado durante o sono e durante o dia, ele continua dizendo: nesta posição, a ideia obsidiante fixada e a viciação estabelecida, dá-se o intercâmbio mental. E é aqui que está a coisa que a gente vai começar a estudar hoje. Então você percebeu, assimilou, começa a ser fixado dentro de você aquilo que você assimilou. E depois que é fixado, você começa a trocar ideia com aquela entidade que está perguntando com você essa influência que você está tendo. Entenda que vício não é só a pessoa que é dependente de uma substância corporal, como as pessoas acham aí. É a pessoa que usa droga ilícita, às vezes até droga lícita sem necessidade. Entende? O vício não é só isso. Vício é isso aqui, ó. Costume nocivo à saúde ou ao convívio humano. Costume moralmente censurado. Isso é vício. Então toda vez que você trabalha em você algum costume que é nocivo à saúde ou ao convívio humano, toda vez que você fica demonstrando mau humor sem necessidade, toda vez que você se irrita por besteira, toda vez que você fica estressado, como as pessoas dizem: mas eu sou assim porque eu sou estressado mesmo, e acha que dizendo isso ele está justificado do seu estresse. Pessoas que vivem desse jeito, que adquirem uma doença que é tão comum hoje em dia, que todo mundo já ouviu falar nela, e alguns devem até ter por aqui, chamada de fibromialgia, que é uma doença do estresse. Todo mundo que tem seu distúrbio de ansiedade, entende? E sua ansiedade perturba o convívio social, o convívio familiar, ou seus quadros depressivos, entende? Em que eles ficam guardando mágoa e ressentimento do outro que convive no seu dia a dia, atribuindo a desgraça da sua vida ao conflito com os outros. Todas as pessoas que estão desse jeito estão sob obsessão. A gente sempre falou para vocês aqui, todo quadro depressivo tem obsessão ou como causa ou como efeito.
E assim serve para todas as neuroses, sabe? Mas o problema mais grave disso não é só eu ficar com esse problema de mau humor, de irritabilidade, de desconforto corporal, entende? Com dores, com mal-estar estomacal, e assim por diante, cefaleia de tensão, que isso aí tem uns montes, tá entendendo? O problema não é só isso. O problema é que você fez com esses irmãos o que a gente chama de intercâmbio mental. Você, através da obsessão simples, é como o Manuel Filomeno diz nas obras dele, entende? É a junção do plug com a tomada. A obsessão simples com essa ideia ambiciosa, paixão ou angustiante, depois que dá-se a ligação, tudo, escuta o que eu estou te falando, tudo que você pensa em fazer, ele está sabendo. E sabendo, ele vai impor a opinião dele. É aí que está o grande problema. Porque se a coisa ficasse só no campo da obsessão sutil, que não passa de um exercício moral, como Kardec fala, essa coisa até que não seria tão grave. O problema é que a coisa não fica na obsessão sutil. Ou ela vai caminhar para um sistema de fascinação ou de subjugação. E é interessante porque, se na obsessão sutil a minha vontade está íntegra e eu estou dialogando a respeito daquela ideia angustiante, a respeito da minha ambição em querer ter algo melhor e conquistar coisas melhores do ponto de vista material, porque a ambição é isso. Eu querer ter dinheiro, eu querer ter poder, eu querer conquistar cada vez coisas no mundo material para ter destaque, para ter gozo, para sentir prazer. Então, diante disso, ele vem e toma conta da nossa casa mental e se estabelece com um vínculo fluídico, mente e a mente. E a partir daí, depois que está conectado o plug com a tomada, ele não precisa ficar presente, olhando para a nossa tela mental, aqueles desejos que a gente está tendo, as ideias que a gente está construindo. Porque ele pode estar a léguas de distância, a conexão existe. E eu pensei, ele sabe, e a resposta vem. É o que chama de intercâmbio mental. Vocês podem até ficar horrorizados com isso, mas é assim. A gente tem um exemplo belíssimo de intercâmbio mental do lado construtivo da vida, no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Quando a médium vai encerrar a reunião e ela vai fazer um pronunciamento, e é belíssima essa mensagem dela, que é a respeito do pensamento. E ela começa a transmitir a mensagem, e André Luiz vê só um fluxo de energia que chega na casa mental dela. E ele procura a entidade, procura e não encontra, e ele pergunta algo, mas o que está acontecendo? Eu não estou vendo entidade nenhuma usando a faculdade mediúnica dela, como eu vi nas obsessões, nos trabalhos mediúnicos comuns, entre os espíritos que estão sendo esclarecidos e os outros protetores. Não, o que está acontecendo? Eu não estou vendo ninguém. E o Aulus fala, esse é o protetor dela. Sabe Deus aonde é que ele vai estar. O importante é que essa irmã, através de sofrimentos, de dores e de padecimentos, vivendo as situações dificultosas da vida dela, conseguiu ser uma pessoa honrada, conseguiu ser uma pessoa que trabalha o bem, conseguiu vencer suas dificuldades sem se corromper, e com isso conseguiu estabelecer essa comunicação direta entre seu anjo da guarda e ela. E sempre que ela precisa, já entra em contato com ele, e ele sabe Deus aonde, e manda a mensagem que é por um vínculo fluídico entre um e outro. Então esse intercâmbio mental é algo que acontece com todos nós o tempo inteiro da nossa vida.
A gravidade que existe é que a conexão feita não precisa da presença daquela pessoa que está influenciando. A gente tem um outro exemplo que eu já falei para vocês e torno a repetir, no livro Tormentos da Obsessão, no caso que a gente está estudando, que a gente já terminou de estudar na quinta-feira, em que o Eurípides Barçanufo, junto com o Dr. Inácio e a médium Modesto, recolhe uma entidade que está enclausurada em um campo fluídico que ele criou para ele mesmo, em que ele está há mais de 10 anos sendo dominada pela espiritualidade inferior, sofrendo o assédio mental deles. Eles conseguem recolher esse irmão para tratamento. E o primeiro tratamento que é feito é Modesto, essa médium, se concentrando nele, pelo mesmo vínculo fluídico que existe entre ele e o obsessor que está lá nas trevas. Ela, sendo médium, entra em comunicação através do doente e atrai o obsessor até o ponto ela está, para que ela incorpore e comece a fazer o tratamento. É nesse intercâmbio que a gente entende essa palavra e essa frase tão simples, mas tão verdadeira, dessa conexão entre o plugue e a tomada. Sempre acontece conosco, de acordo com aquilo que a gente está pensando. Se você trabalha no caminho edificante da vida e vai atrás de ser um trabalhador do bem, você tem toda a espiritualidade boa ao seu lado, bem instruindo o tempo todo. Você vai pensando em fazer o bem para alguém, e eles vão olhando do mundo espiritual como deve ser feito e vão dando ideias que vão cair no teu campo intuitivo. E você vai captando isso automaticamente. E captando, você vai ajudando as pessoas que estão passando por dificuldade. Do mesmo modo, é quando você se liga com esses irmãos no campo negativo da vida. Esse intercâmbio sempre acontece. Um exemplo de investigação, de intercâmbio mental, de uma maneira simples e educativa, você tem no livro Ação e Reação, que André Luiz vai interrogar a vida da Marita. Ele vai perguntando, ela vai sentindo aquela pergunta e vai respondendo, conversando com ela mesma. Toda vez que você estiver conversando consigo mesmo, nunca você vai estar sozinho. Nunca. Vai chegar ideias novas e que você vai escolher aquela que você vai realizar. Por isso que Kardec fala que a obsessão simples, sutil, não passa de um exercício moral. Exercício moral é que você vai definir se você vai ser uma pessoa boa ou de má qualidade. Depois que você aceita e que você começa a praticar, mesmo você sabendo que não é boa e você faz por livre, espontânea vontade, você começa a desenvolver o que a gente chama de fascinação. E veja que existem muitas pessoas fascinadas. Toda vez que eu uso a minha vontade, consciente do que eu estou fazendo, no campo negativo da vida, eu estou me fascinando pelo que é errado e estou me vinculando cada vez mais profundo com esses irmãos, estejam onde eles estiverem. Isso sim é que é importante. Você, quando senta para fazer sua oração do Pai Nosso e faz ela com sinceridade, com fervor e com fé, seu anjo da guarda vem. Se você apenas pronuncia as palavras sem fé, sem fervor e sem sinceridade, são perdidas. E os irmãos inferiores que estão vendo você agindo de uma maneira equivocada,
vão ficar sorrindo de você, para lhe distrair, e você não ter essa fé, nem esse fervor, nem essa sinceridade. Quando eu peço para vocês chegar à noite em casa, se isolarem, fazer uma prece do Pai Nosso, do início ao fim, concentrado, focado, com atenção e refletindo no Pai Nosso até chegar ao fim, e você não chega, é porque teve outras ideias que perturbaram a tua atenção, tua concentração. Te faltou fervor, te faltou fé e te faltou sinceridade. Vê se você terminou a oração do Pai Nosso. Se você tivesse conectado com o seu anjo da guarda, do jeito que estava essa senhora que tem essa faculdade mediúnica, do livro lá nos domínios da mediunidade, você realizaria isso com simplicidade e com objetividade. Isso mostra o tanto que a gente é influenciado negativamente. Quando chega uma pessoa como o Divaldo e fala que não conhece um adulto que não tenha passado por uma obsessão simples, ele fala com propriedade. E muitas vezes as pessoas acham e riem, ele não sabe o que diz. Ele não sabe o que está falando. Mas no fundo é você, na sua ignorância, que não está entendendo a verdade do tanto que você está sendo obsidiado. Veja como é difícil a gente manter o nosso intercâmbio mental com as entidades positivas da vida. Quando Kardec chega e fala que no planeta de provas e expiações predomina o mal sobre o bem, porque os habitantes desse planeta têm muito mais a qualidade má do que boa. Ele está dizendo que todos nós somos influenciados negativamente pelo mal que existe dentro de nós. Quando Jesus chega e diz que a gente é igual a túmulos, caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro, que é importante a gente limpar primeiro o interior do corpo para que o exterior fique limpo, ele fala o tanto que a gente se vincula com as entidades negativas. Quando ele pede para todos nós que estamos sofrendo, para que a gente vá até ele e aprenda com ele, sendo humilde e manso, é porque falta essa qualidade na nossa vida do dia a dia. É porque a gente vive cheio de orgulho e de prepotência. É porque a gente acha que já sabe e não tem mansidão para aprender. Porque no fundo, o orgulho da gente mostra que a gente já é autossuficiente e que ninguém precisa aprender nada. Mas para aprender com ele, você tem que humildar seu orgulho e esclarecer sua ignorância, sendo dócil para a aprendizagem, que é o que a gente chama de mansidão. Então a gente vive mergulhado nesse campo negativo. E são poucas as vezes que a gente consegue se conectar com o positivo. Quando a gente chega para vocês, pedindo para que orientem e vejam o seu exercício de autoconhecimento, o que foi que fizeram durante o dia, em que vocês mesmos foram ter como modelo o Evangelho de Jesus na atitude que tomaram, que se não encontrarem nada, com quem vocês estavam conversando nesse intercâmbio mental? Porque o nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, vão falar tudo que está de acordo com o Evangelho de Jesus. Ele vai usar isso na nossa casa mental como os inferiores usam, com as nossas angústias, com as nossas paixões, com as nossas ambições. Nosso anjo da guarda vai usar o Evangelho de Jesus que está no nosso pré-frontal, para que a gente se espelhe, lembrando de como a gente deve fazer. É por isso que Jesus pediu para que a gente tomasse ele como modelo e guia, porque o nosso anjo da guarda vai usar justamente Jesus para que a gente entenda a veracidade daquilo que a gente deve fazer, com consciência do que está realizando na nossa vida. É para isso que serve esse intercâmbio mental. Então, se você não está usando
esse evangelho, paciência. Seja prudente. Volte a estudar esse evangelho. Não faça como a maioria das pessoas dizem, mas fazer isso de novo. Lê mais uma vez o evangelho. Enquanto você não estiver praticando, você tem mais é que ler. Porque está te faltando justamente o principal, é trazer ele para a tua vida. Você pode até entender o evangelho, mas você ainda não compreendeu. Você pode ter apenas o conhecimento informativo do evangelho, mas você não tem ainda o conhecimento reflexivo desse evangelho em você. E de que adianta eu entender uma coisa se eu não compreendo? De que adianta eu ter uma ideia informativa se eu não trago ele para que seja analisado em minha vida e eu possa absorver isso como um ensinamento? A gente já falou para vocês aqui que a aprendizagem, ela consta de quatro processos, entende? Que se interligam um com o outro. É o entendimento, que diz o conhecimento de uma informação que eu não tenho. É a compreensão, que eu vou trazer essa informação que eu não tenho para ser refletida em mim. É eu concordar e dizer que isso é realmente certo e que eu vou praticar, e eu vou praticar com consciência do que eu estou fazendo, e não por obrigação, porque alguém disse que era certo. Eu vou praticar porque eu sei que é. Eu refleti e vejo conscientemente que aquilo ali é a verdade e é a vida. Então eu concordo, para que concordando a minha vontade venha executar aquilo com conhecimento de causa e de efeito. Quando eu estou exercitando, eu estou começando a ter aprendizagem. É assim que a gente deve fazer. Porque quando eu estou me esforçando nesse sentido, aí sim, meu anjo da guarda e espíritos protetores vão estar me estimulando para que eu tenha um entendimento cada vez mais profundo e possa ter a convicção daquilo que eu estou conhecendo. Por isso que a gente fala, sabe, que esclarecimentos e consolações Deus sempre nos dá. Convicção e realização fica por conta de cada um de nós. Sabe onde é que está escrita essa frase? Na lousa lá atrás que ninguém leu. E por que é que você acha que a gente colocou uma frase daquela lá? É só porque é bonita? Aquilo serve como fundamento de vida. Porque todo mundo quer consolação. Todo mundo quer esclarecimento. Deus não nega isso para seus filhos. Agora, o que é que a gente está fazendo com o esclarecimento que tem no Evangelho? O que é que a gente está fazendo com essa consolação das bem-aventuranças que Jesus trouxe para a gente? A gente está procurando analisar isso para ter convicções daquilo que a gente está pensando, refletindo e querendo para a nossa vida? Porque vale na realização do que eu estou praticando aquilo que eu tenho convicção e não aquilo que eu vejo que os outros fazem e haja simplesmente por imitação. Quando eu pratico a convicção, eu já trouxe ele para ser um patrimônio intelecto moral meu. Agindo desse jeito, eu vou ter sempre um intercâmbio mental do lado positivo da vida. Sem isso, meu intercâmbio mental vai continuar sendo do lado negativo da vida. E a gente vai levando essa vida que Deus nos deu de presente para que a gente aprendesse. Enquanto está sendo jovem, cheio de saúde, cheio de vitalidade, a gente nem liga. Porque a gente já se acha. E a gente já se acha porque a gente é orgulhoso. Mas quando vem a decrepitude da vida, quando a gente está ficando velho, ou quando vem as doenças nos chamando a responsabilidade, como são os quadros obsessivos, que hoje em dia está caminhando cada vez de um modo mais intenso, aí a gente acha ruim. Aí a gente quer que Jesus resolva o nosso problema. A gente quer que os templos religiosos, entre eles a casa espírita, venha dar conta de tirar aquela dor que a gente está sentindo. Seja através das doenças físicas ou das doenças mentais. E não é assim que a coisa acontece. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos.
Porque é como Jesus falou para a gente, a cada um será dado segundo sua obra. Se você obrou baseado no seu orgulho e na sua prepotência, você vai ter que receber. Porque é como falam por aí. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Se a gente não souber aprender através do bom senso, da prudência e da reflexão, vai vir a dor nos chamando a atenção, para que a gente volte atrás e comece tudo de novo. Porque está lá escrito no livro dos Espíritos. Pode o anjo da guarda abandonar seu pupilo? Sim, desde que veja que não está sendo escutado. Ele se afasta, para respeitar a escolha do seu pupilo. Porém, sempre que é chamado, irá vir ajudar. Vai vir ajudar não tirando a pedra que a gente colocou, mas mostrando através da intuição, do intercâmbio mental, como devemos fazer para corrigir os nossos defeitos e nossas falhas. Vem nos instruir para que a gente comece a praticar um negócio chamado de auto-perdão. Não vem nos culpar, nem tampouco se desculpar. Porque os que culpam e se desculpam são os movimentos do ego, que está vinculado com a espiritualidade inferior. Não, ele não vem fazer isso. Ele vem mostrar que a gente pode aprender com o nosso erro. E para você aprender com o seu erro, você tem que humildar seu orgulho, a sua prepotência, a sua vaidade, que fez você cometer seus erros. Que você olhe onde você se enganou. Vá lá e corrija. Porque do mesmo modo que você escolheu fazer o que era errado, você também vai escolher fazer o que é certo. Porque o progresso vai estar aí, em você se corrigir com consciência do que você está fazendo. Torno a repetir, com consciência. É você analisando e julgando sua própria realidade, fazendo juízo de valor da sua vida, que você vai fazer escolhas mais nobres. Vai humilhar seu orgulho e chegar para aquele que você ofendeu e diga: se você não pode me perdoar, pelo menos me desculpe. Porque eu pequei contra ti e contra o céu. Não foi assim que Jesus falou para o publicano? Que orava com sinceridade para o Pai, batendo no peito e dizia: Pai, me perdoe, que pequei. Não foi assim o filho pródigo que falou quando voltou para a casa do Pai? Pequei contra ti e contra o céu, e me perdoa, Senhor. Não adianta você ficar dentro de você, com seu orgulho e com sua prepotência, sabendo que errou, sabendo que magoou o próximo, sabendo que feriu corações, mas não quer se humildar para ir lá e dizer: me perdoe ou me desculpe. Enquanto você não fizer isso com consciência e com sinceridade, o mal continua contigo. Porque você se arrependeu, mas você não expiou e muito menos se reparou. Quando a gente fala em auto-perdão, é isso que o teu anjo da guarda vai fazer. Trabalhar esses 3 campos para que você se torne uma pessoa moralmente melhor. É assim que está no livro Céu e Inferno, que Kardec faz em 36 itens o Código Penal da vida futura. E essa vida futura pode começar aqui, agora, quando eu reconheço meus erros e quero transformá-los em acertos. Eu não tenho que esperar morrer, desencarnar, para chegar lá e dizer: agora eu quero andar para trás, eu quero voltar e fazer tudo certo. Não. Está lá no livro dos Espíritos, no capítulo final, lá sobre arrependimento. Pode o espírito já encarnado corrigir seus defeitos? Sim. Desde que a consciência os prove de algo equivocado, a pessoa já pode começar a se melhorar. A consciência é um processo íntimo. Não é porque os outros chegaram e dizer: você errou. Errei.
Não, é sua consciência que vai estar dizendo. Porque é ela que vai julgar e analisar a sua realidade. Para que você tenha consciência realmente daquilo que você está fazendo. Então, cuidado com esses intercâmbios mentais que a gente está vivendo. Porque quando a gente está aqui agora, estudando algo que é nobre, que é bom, que é puro, os espíritos familiares e o anjo da guarda, a comando desse anjo da guarda, os familiares estão aqui junto de cada um de vocês. Para que vocês, sensibilizados por um caminho do bem, do belo e do bom que a gente está estudando, pense de um modo mais edificante na vida e assuma a responsabilidade de fazer um intercâmbio mais profundo com esse bem. E à medida que você vai fazendo isso, as conexões que existem nesse intercâmbio mental inferior começam a ser desfeitas. Você acha que esses irmãos ainda imperfeitos, que está sentindo que está sendo desfeitas essas conexões, vão ficar quietos? Não vão. A primeira coisa que ele faz para que você não tenha proveito é o que a gente estudou essas 2 semanas atrás: sono inadequado. Quando chega aqui, o sono começa a bater. Porque com sono você não concentra, você não tem foco, você não tem atenção, e sem isso você não tem aprendizagem, porque você não vai refletir em nada do que a gente está falando. Então levanta, mostra que você não vai se entregar para esse sono, faz o esforço próprio que está ao teu alcance, para que o teu anjo bom que está ao teu lado venha te fortalecer nesse caminho edificante que você resolveu colocar em prática. Porque ele não vai colocar em prática por você. É você que tem que tomar a decisão. Por isso que a gente sempre fala para vocês, entende? Que na oração, Deus sempre nos dá luz para o entendimento e força para a nossa vontade. Você vai ter força para que a sua vontade que está agindo continue sendo atuante. Eles vão trazer um negócio para você chamado de coragem. Então mostra isso aqui agora e leva daqui agora essa conexão boa com esse intercâmbio mental que você está tendo. Porque você vai ter o tempo todo essa instrução no caminho edificante da vida. Vê o que é que acontece no livro Missionários da Luz, depois de uma reunião mediúnica, em que sai a mãe, a filha e o filho, assim que termina a reunião, que vai da porta para fora, já estão seus obsessores do lado. E já vão chegando junto do filho e junto da mãe. O da mãe que está obsidiando não é nada mais, nada menos do que o esposo dela. O do filho porque praticava atos sexuais degradantes na vida. E só a irmã mais nova continuava em atitude mental edificante, mantendo o intercâmbio mental. E depois que os dois começam a se lastimar da vida, já com suas ideias no caminho degradante, vem a irmã sob a influência do Calderato, que era a única que tinha esse intercâmbio mental, e passa uma mensagem intuitiva, educativa, tanto para a mãe quanto para o seu irmão. E sabe qual é a resposta que ela tem? Você é muito nova, você não sabe o que é a vida. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes você aqui não deram essa resposta para os outros que te trouxeram mensagens edificantes através de influência de terceiros? Você fala assim porque não sabe o que eu passei. Você fala assim porque não sabe o que é a vida. E você acha que quando você disse isso era teu anjo da guarda que estava no intercâmbio mental? Aquele que veio te alertar no caminho edificante, esse sim estava sendo usado pela espiritualidade boa e amiga para te alertar para algo melhor na sua vida. E o agradecimento que você dá é esse. E muitas vezes você é consigo mesmo, quando está tendo suas reflexões, o intercâmbio mental, vendo as dores que te amarguraram naquele dia ou no passado, você mesmo diz para você, eu tinha mais era que ter feito o que eu fiz. E quando você diz isso, eu tinha mais ter feito o que eu fiz, é porque você já sabia a maneira edificante que deveria ter feito e que não fez.
Por isso que diz, eu devia mais ter feito o que eu fiz. Isso mostra que a influência boa e edificante você teve, mas a escolha que você fez foi muito equivocada da vida. Então que a gente entenda esse intercâmbio que a gente tem continuadamente. Compreenda que entre percepção, assimilação e a fixação da ideia, você já passou por isso. E passou sem nem perceber. Entenda que você tem agora palpável diante de você mesmo, com o que você está pensando, esse intercâmbio, se ele é positivo ou se é negativo. Porque, meus amigos, é como Jesus falou para todos nós: ninguém há de servir a dois senhores, não é a três nem a quatro, são dois só. É onde está o bem e o mal. Não queira arrumar uma terceira possibilidade, porque a terceira já é errada. Só tem dois caminhos a seguir. Deus só fez um caminho para os filhos dele, o do bem. O outro é a gente que cria, fazendo mal. Então, resume as atitudes tuas, quando você está refletindo, pensando, isso é bom ou isso é mal? Isso é positivo ou isso é negativo? Se tiver dúvida, lembra mais uma vez de Jesus. Faça ao próximo o que gostaria que fosse feito com você. É o que a gente chama de regra de ouro. Porque analisando essa frase, na atitude que você vai tomar, você vai saber muito bem a diferença do bem e do mal. É simples. Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Toda a lei de Deus. Ó, gente, é lei de Deus em uma frase. Você não pratica porque você não quer, porque conhecimento informativo você tem, mas você ainda não teve a capacidade de trazer essa informação para ser uma reflexão na sua vida e você concordar e colocar ela em prática através da sua vontade, dizendo que eu resolvi aprender com Deus. Analisa o campo mental seu. Veja que intercâmbio você está criando. Não pense que você aqui na Terra vai ficar livre da influência negativa da vida. Impossível. Impossível. Em cada um de nós predomina mais o mal do que o bem. E não é porque você resolveu fazer algo positivo que você vai estar sendo 10 daquilo que você está realizando. Não. Não. Enquanto tiver vida, até o último suspiro, o seu espírito, que está sempre lúcido, vai estar fazendo a escolha. Seu espírito só vai sentir a perturbação mental quando desencarnar e der o último suspiro. São Luís deixa isso muito evidente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta: podemos abreviar a morte de alguém que está irremediavelmente condenado a morrer? E São Luís fala: não, porque até no último suspiro que aquela pessoa der, o espírito, por estar lúcido, pode ganhar aquela encarnação com a mudança mental que ele pode realizar. Não pensa você que aquela pessoa que está em coma, entubado, no respirador, o espírito está lúcido. O maior exemplo disso, no livro Ação e Reação, é o caso da Marita, quando ela está em coma, com trauma de crânio, hemiplégica, afásica, e está piorando, e o espírito dela lúcido. Até no último instante, quando ela vai desencarnar, que o pai pede perdão pela atitude degradante que teve diante dela. E ela, consciente como espírito, faz um esforço imenso. E o Félix ajuda a ela dar a resposta quando ele pergunta: pelo menos mexe tua mão dizendo que me perdoou. E ela mexe e segura a mão do pai, para em seguida desencarnar. Entenda que seu espírito é isso.
Não confunda os estertores da vida de um corpo com um espírito que é imortal. São coisas diferentes. Dá tempo de fazer uma perguntinha? Tá. Só voltando ali, quando a gente consegue, né, eliminar os pensamentos variantes do sono, é possível que, no caso, o obsessor tente fazer a hipersonia? Já que não consegue trabalhar durante o sono noturno? Ele faz de tudo. É como a gente viu aqui nessa frase. Não são poucos os que à noite têm insônia e ou sono torturado, mas durante o dia, nas situações edificantes, sentem hipersonia. A influência chega a tal ponto que a pessoa entra nas 3 fases no mesmo dia. Sim, mas essa parte eu entendi, porque a minha dúvida foi, consigo fazer, ter um sono tranquilo, tá? Consigo bloquear os pensamentos para que eu não tenha uma insônia ou que eu não alimente os pensamentos ruins, tá? Ou seja, eu estou conseguindo bloquear ali no sono, né? Penso como obsessor. Como ele não conseguiu atingir no sono, durante o dia, tem crises de hipersonia para que ele possa. Vamos perceber. O que nosso amigo, que ainda não conquistamos, quer é que você não mude a sua maneira de viver e encarar a vida. Quando ele percebe que você está sendo instruído para que você mude, a primeira coisa que ele faz é se afastar. Se afasta para que você se sinta bem. Não sinta as garras dele querendo te prejudicar. Porque a pessoa se sentindo bem, ela para de querer aprender alguma coisa para se modificar. Então não pense que você entendendo que tem uma influência negativa e começa a fazer algum esforço no caminho edificante, se sentir aliviado de imediato. Essa é uma das formas de auto-engano. Mudanças bruscas e intempestivas. Nunca acredite nisso, porque isso não existe. Qualquer movimento de ascensão espiritual precisa de 3 coisas: esforço, suor e lágrima. Isso está no livro dos Mensageiros. Sem esforço, sem suor e sem lágrima, você não vai educar o seu ego. Então não é porque você teve uma mudançazinha e que a coisa clareou de vez. Fique esperto. Não existe isso. Não. Há muitos anos eu consigo controlar nessa questão dos pensamentos para dormir. Por conta de um problema que houve nesse aí, eu consegui. Então assim, se eu acordar no meio da noite e vier um pensamento ruim, eu consigo controlar esse pensamento e volto a dormir. Não controle, se eduque. Não tem um momento agora específico. Se você muda a maneira de viver e de encarar a vida, o problema desaparece, ele não volta mais. Se o problema está voltando, é porque você não mudou. O problema continua. Não adianta eu combater o efeito controlando se eu não corrijo a causa, me modificando. Deu para entender direitinho? Sim, entendi. Então é assim que a coisa se processa, entende? A gente tem que ter muita visão para que você faça coisas que sejam coisas consistentes. Se a coisa não está tendo consistência, não está acontecendo da maneira que deve acontecer. Entende? Porque quando a mudança acontece, você está em outro patamar vibratório. E aquele que te perturbava não consegue chegar nesse patamar vibratório. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Entende? Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos.
Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservar juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda felicidade. Gratidão à equipe espiritual presente e acolhida nesta casa, nesta noite, com tantos ensinamentos, tanto aprendizado que podemos levar para a nossa vida. Pedimos que a equipe espiritual aqui presente nos auxilie, nos traga direcionamento, nos traga luz, para que possamos seguir adiante, trazendo equilíbrio para a nossa mente, equilíbrio para a nossa vida. Possamos vigiar e orar todos os dias, estando atentos, Senhor, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Que possamos, assim, fazer oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe presos às tentações, mas livra-nos de todo o